Bom dia, meus amores. Hoje já é quinta-feira. Nossa, como a semana da gente tá passando ó, bem ligeirinho, muito rápido. Meu Deus do céu. Hoje é 24, temos aula de quê? História. Então hoje a gente, na nossa aula, separa aí o caderno de vocês, o livro de vocês, que a gente vai fazer uma revisãozinha bem legalzinha de história. Começa onde? Movimento nativista. E vai terminar onde? Independência do Brasil. Então a gente vai separar. E à tarde, lá no Google Meet, a gente vai fazer um exercíciozinho para ver como é que está o nosso conhecimento em história, tá bom? Então vamos embora fazer a revisão de história. Vamos saber como é que a gente tá. Será que a gente tá bem? Será? Eu sei muito bem história. Eu adoro história, tia Carla. Eu também gosto muito de história. Então vamos embora fazer a revisão? Então bora lá pro livro. Solta o take! Então vamos soltar o take. Dia 24 de setembro, iremos revisar 3 conteúdos de história. Isso, revisar, tá? Aí o que é que acontece? A gente hoje vai começar com o movimento nativista, depois vamos para a vinda da família portuguesa para o Brasil e por último a independência do Brasil. Então esses 3 conteúdos a gente já deu, tá bom? E aí vocês têm que ver as páginas, foram na agenda. Se não fez, precisa fazer e atualizar, ok? Então vamos começar pelo movimento nativista. O movimento nativista foi algumas revoltas que tiveram no Brasil, tá? O primeiro que a gente vai falar foi os irmãos Beckman, a revoltas Beckman, que aconteceu lá no Maranhão. O que é que aconteceu nessa revolta? Revoltas Beckman foi assim, eles trabalhavam em cima do açúcar e do algodão. Eles compravam por um preço e revendiam por outro, absolutamente muito mega diferenciado, muito caro. E aí, como eles tinham uma colação, um agarramento com os portugueses, eles faziam negócio com os portugueses, não estava entrando em concordância. Uma pelos preços, né, os comerciantes já ficaram revoltados. E outra que eles tinham feito um acordo com os portugueses de que eles conseguissem para eles 500 escravos para trabalharem na lavoura para eles, tanto no algodão quanto no açúcar. Só que os portugueses, eles não fizeram esse acordo. Então, o que foi que aconteceu? Primeiro, eles começaram a fazer a revolta por causa dos preços, que estavam comprando por um e vendendo por outro, e outro pelo trabalho que eles pediram dos escravos. Para bater de frente, vocês lembram que bem um pouquinho lá em outros conteúdos de história, os jesuítas lutaram a favor dos índios e disseram que os índios não podiam ser escravizados? Realmente aconteceu isso. E os irmãos Beckman, né? Um dos, Manuel, tá? Que são 2. Tomás e Manuel. Manuel, mais à frente, mais afoito, como se diz, foi fazer o quê? Se não tinha escravo para eles, eles foram atrás dos indígenas. E os jesuítas estavam com os indígenas, né? Que ele, tipo assim, adotaram como se fosse filho para ensinar religião, ensinar a fala, ensinar os modos. E invadiram lá o lugar onde os freis, os bispos, o pessoal da igreja moravam, para retirar os indígenas, para explorar os indígenas. E aí o que foi que aconteceu? Os jesuítas fizeram uma carta apontando todo o que estava acontecendo, essa revolta dos Beckman, quebraram tudo lá, pegaram os índios para escravizar, para bater de frente com os portugueses. E aí a gente sabe que todo mundo que tem algum problema com os portugueses, eles retalhavam, eles davam como exemplo. E o que foi que aconteceu? Depois que eles pegaram os indígenas, espancaram, escravizaram, aí se reuniu um esquadro de portugueses e fez assim, pegou eles e o pessoal que estava coligado com eles nessa revolta dos Beckman e pegou um cabeça como o chefe, o líder, que foi Manuel, não Tomás, né? Foi Manuel. E o que aconteceu com Manuel? Para ele ser exemplo para ninguém fazer isso, para ir contra a coroa portuguesa, ele foi condenado ao enforcamento. Isso aconteceu lá no Maranhão, tá? Então foi a primeira revolta que foram contra os portugueses, foi
dos irmãos Beckmann no Maranhão. A segunda foi dos Emboabas. Vamos lá compreender. De lá do Maranhão, a gente vai dar um pulo em Minas Gerais. Minas Gerais, antigamente, muito antigamente, tá? Nesse período do final do século XVII, entrando no final do século XVIII, que foi quando começou o movimento nativista, aí foi, vamos embora para Minas. Lá em Minas Gerais tinha uma grande quantidade de ouro. Então, o grupo paulista, eles foram-se embora, lembra do grupo dos bandeirantes, enfim, foram-se embora lá para Minas para retirar o que? Um recurso mineral, que foi o ouro. Só que também tinha um outro grupo que chamava Emboabas. O que é Emboabas, tia Carla? É o grupo de pessoas que vêm de fora, de outros países. Chamavam esse grupo de estrangeiros de Emboabas. Só que os paulistanos, por sua vez, diziam que lá em Minas só pertencia o ouro para eles. Começou a ter o quê? Conflito. Paulistanos com Emboabas. Chegou um certo dia que os Emboabas fizeram uma cilada para os paulistanos, que chamam, nesse local que eles fizeram a cilada, se esconderam, Capão da Vingança. O que aconteceu? Eles se esconderam todos fortemente armados para pegar os paulistanos quando eles iam tirar o minério, o ouro, e disseram que se eles ficassem lá ia matar eles, mas se eles quisessem ir embora, eles deixariam ir livre e deixariam aquele espaço para eles lá. Foi isso que os Emboabas fez. Os paulistanos, por sua vez, disse o quê? Eu vou ficar aqui, vou dizer que vou pegar o ouro? Não, foram-se embora. Mas aí eles se reuniram, os paulistanos, e foram atrás do Emboabas. Começou aquela guerra total. Por causa do quê? Do ouro. Eles não poderiam dividir, né? Tu fica com uma parte, tu fica com outra. O que aconteceu? Chegou nos ouvidos do rei. E o rei, por sua vez, decretou que uma parte daquele ouro seria dado para a coroa portuguesa como o quinto, tá? Que é um imposto. Então, toda pessoa que tivesse lá que retirasse o ouro, teria que dar uma parte, que era 20% do ouro, que chamavam de o quinto. E os paulistanos, por sua vez, que era um grupo de revolta, dizendo que não queria acordo, o rei mandou expulsar. Pegou lá um representante dos portugueses, expulsou todo o grupo dos paulistanos. E o pessoal que ficava lá, porque o rei não ia fazer trabalho pesado, né? Disse o quê? O quinto, uma parte, 20% desse é meu. Então aí, nessa revolta de Minas Gerais, por causa do ouro, o Emboabas e o paulistano, o rei mandou os paulistanos sair. E o grupo que ficou teve que dar uma parte, chamada o quinto, para a coroa portuguesa, como sempre. Agora, vamos sair de Minas Gerais, do ouro, e vamos para a Guerra dos Mascates, que aconteceu aqui em Pernambuco. O que acontece? Lá no ano de 1710 ao 1711, acontecia um conflito aqui em Pernambuco, com os olindenses e os recifenses. Como assim, tia Carla? Os olindenses, lá em Olinda, lá tinha muito senhor de engenho. No caso, lembra da época da capitania, do açúcar? Pronto, Olinda era a cidade que tinha muito engenho, muita gente de poder aquisitivo bom. Já no Recife, tinha muitos comerciantes. E aí, Olinda, referente à hierarquia, tinha mais poder do que Recife. Então, tudo que eles faziam, o poder melhor, tudo melhor ficava para Olinda. E os comerciantes, os mascates, que eram chamados o grupo dos comerciantes, eles começaram a se revoltar, porque os olindenses, eles estavam se sentindo superior e todas as leis boas ficavam para Olinda e as inferiores aqui em Recife. Aí o que aconteceu? Mandaram escrita para lá para o rei, pedindo para fazer a demarcação de território. Olinda seria Olinda, Recife seria Recife, e aí eles seriam desligados, certo? Foi isso que aconteceu. O rei entendeu o que estava acontecendo, a diferença, e aí ele demarcou o território. Então, Olinda seria Olinda e Recife seria Recife. Só que os olindenses, os senhores de engenho, não gostaram disso não, minha gente. Disseram, opa, tá errado, Olinda tem que ser tudo e pronto, acabou-se. Começaram a ter o quê? Guerras, conflitos, mortes. E aí, o que foi que o rei disse? Vou acabar com isso agora. Olinda era onde que tinha a capitania, né? Era a capital
da geral por causa do açúcar. Olinda era a capitania total de Pernambuco. Quando eles fizeram isso, invadiram, quebraram o Pelourinho, que é um símbolo de respeito e ordem, depredaram, fizeram um bocado de coisa errada aqui em Recife. Aí o rei disse, agora acabou-se para Olinda, não tem mais chance. Então Recife ficou sendo a capitania, não é, de Pernambuco. Os líderes, senhores de engenho, que se sentiam muito importantes, que fez e aconteceu, foram presos e ficaram lá por muito tempo. E aí foi quando normalizou. Recife é Recife, Olinda é Olinda, cada um com suas leis, cada um com seus jeitos. Mas antes era tudo um só, e por isso que tinha muita rivalidade. Porque lá tinha muito que senhores de engenho, poderes aquisitivos muito bom, e aqui tinha mais comerciantes. Então um se sentia mais superior do que o outro. E aí foi quando os mascates comerciantes disseram, opa, bora parar, não é assim não? Ou a gente iguala ou acaba tudo. Aí não igualou, e aí teve guerras entre eles, chocaram e se separaram. Isso tudo no movimento nativista, né? Que aconteceu em todo o Brasil. Agora eu vou sair de Pernambuco, do movimento nativista, e vou para a revolta de Filipe dos Santos. Quem foi Filipe dos Santos, tia Carla? Aí vamos lá conhecer a história da revolta de Filipe dos Santos. De Pernambuco a gente vai voltar para Minas Gerais, em Vila Rica. O que aconteceu? Vocês lembram na história dos Emboabas, que o rei decretou que teria que ter o quinto, que era uma parte do dinheiro, do ouro que seria coletado? Sim, tia Carla, e aí? Para o rei não perder nada, ele fez casas de fundição, que são casas para derreter o ouro, e ali, além de derreter, ele botava o símbolo da coroa portuguesa para dizer que era dele. Então, todas as pessoas teriam que dar o quinto daquele ouro que era retirado. E o que aconteceu? Os impostos só cresciam. Era o que? Eles tinham que dar uma parte do que eles faziam para a coroa portuguesa. E aí, Filipe, não é? O que ele fez? Um grupo para idealizar, como a gente faz na aula de história. Vamos sentar, gente, o que vocês acham melhor? Isso aqui não está certo. Então, ele achou um grande grupo, ele foi o líder, dizer, minha gente, isso está errado. Como é que eu trabalho e eu tenho que pagar 20% disso para a coroa portuguesa? Por quê? Isso é totalmente errado. E aí, eles foram, o grupo dele, vamos supor, tia Carla e Filipe dos Santos, e vocês são meus seguidores. Aí a gente foi na casa do governador, né? Lá em Minas, de explicar para ele que isso não poderia, que isso estava errado, que a gente tinha que diminuir o imposto, que estava muito grande e tal. Aí o que foi que aconteceu? O representante de lá disse da coroa portuguesa, não, tá certo, vamos para casa. Eu vou entrar em reunião com o rei e aí a gente vai diminuir o imposto. Todo mundo foi para casa, achando que tinha resolvido. Resolveu que nada. O que foi que fizeram? Pegaram todos os líderes que estavam à frente, queimaram todas as casas deles, e Filipe dos Santos, como ele era, o que falava, o que apontava, o que queria, o que não queria, botaram ele em praça pública. Além de enforcar ele, pegaram 2 cavalos e amarraram a perna em um e a outra perna em outro para decepá-lo. Veja a maldade. Para quê? Para ser exemplo, para não ir contra o poder da coroa portuguesa. Minha gente, era muito absurdo, muito absurdo, muito absurdo. Agora a gente vai pular de um movimento para outro, para Inconfidência Mineira. Vamos embora para Minas de novo. Lá no movimento Confidência Mineira, quem é que estava à frente? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, tá? Tia Carla já falou que ele não era Tiradentes, quem era Tiradentes conhecido na cidade era o tio dele, mas todo mundo chamava ele de Tiradentes. O que aconteceu? Cada vez que o ouro ia sendo mais explorado, retirado da natureza, ele não é que nem um pé, não é? Ele não nasce. Quanto mais eu retiro, ele tem limitações, ele vai chegar uma hora que vai ficar extinto, vai acabar. E aí o que foi que aconteceu? Muitas pessoas tirando, chega um momento que não ia ter, né? Mas os impostos, o reino, a coroa portuguesa não queria saber se ia ter ouro, se ele não ia querer. Eles queriam os impostos. E cada vez mais os impostos só faziam o quê? Aumentar. E aí, nessa vez, quem entrou na frente para fazer um grande grupo com poetas, com médicos, com pessoas influentes da cidade, foi ele, Tiradentes. E ele disse, minha gente, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que a gente vai pagar algo se a gente não está tendo dinheiro? E aí eu sou contra isso. Fizeram um grupo com ideias boas de fazer faculdades, né? Criar faculdades para pessoas estudarem, para
tirar essa dívida que a coroa portuguesa estava botando contra eles e parar esses impostos, ou ter um imposto menor. Isso um grupo, né, gente? Né? Aí, o que é que aconteceu? Tinha uma pessoa lá, o nome dele, o que foi que ele fez? Joaquim Silveiro do Reis. O pessoal achava que ele também estava junto com o grupo dos Inconfidentes. Mas Joaquim, sabe o que foi que ele fez? Ele chegou nos representantes do rei, né? E ele contou tudinho que queriam deixar o Brasil independente de Portugal, que queriam que eles se livrassem das dívidas que eram cobradas sem ter necessidade, porque não tinha ouro mais, estava ficando escasso. Que eles queriam fazer faculdades, né, para as pessoas estudarem. Um grupo que pensa no melhor do país, para livrar suas dívidas. Então ele contou todo o segredo do grupo dos Inconfidentes para livrar as dívidas dele. Olha para aí, como ele foi traidor, minha gente. E aí o que é que aconteceu? Pegaram todos os representantes, os líderes, e uns foram presos, outros foram mortos, mas aí sempre tem que ter um quê? Um que seja o exemplo. Pegaram quem? Tiradentes. Tudo por causa desse traíra. Pegaram Tiradentes, colocaram ele em praça pública, enforcaram e deceparam, cortaram cada pedacinho dele e deixaram lá para todo mundo em praça pública ver que ninguém podia mexer com a coroa portuguesa. Então, todo mundo que antigamente tentavam deixar o Brasil, sabe, a parte de Portugal, acontecia alguma coisa, sempre o líder, ele tinha como objetivo ser o exemplo que ninguém podia tentar desafiar a coroa portuguesa. Minha gente, acontecia muita coisa, barbaridade, horrível. E agora que a gente acabou o movimento nativista, eu vou contar para vocês um pouquinho, já, da vinda da família real. Aí agora eu vou me afastar um pouquinho. Eu vou colocar exercícios referente ao que? Ao movimento nativista. Falar da Revolta das Beckmans e as outras, né? E aí vocês vão copiar no caderno e responder. Agora só é sobre o movimento nativista, tá? Que foi movimentos que aconteceram no Brasil, em Minas, no Maranhão, em Pernambuco, tá? E aí vocês vão responder e depois vem a vinda da família real para o Brasil e depois vem, por último, independência ou morte, a independência do Brasil. Pausa aí, copia, tá? E aí vocês respondem, tá bom? Agora vamos para o outro título da revisão. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. A gente vai falar da vinda da família real para o Brasil. No final do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, ele queria deixar toda a Europa sendo dele, né? Aí o que aconteceu? Ele entrou em conflito com a Inglaterra. Só que a Inglaterra não perdeu. Quem perdeu foi a França. E aí o que aconteceu? Napoleão mandou bloquear, tá, as partes dos navios que a Inglaterra fazia negócios. Foi chamado de bloqueio continental. E aí o que aconteceu com esse bloqueio continental? Se os ingleses não pudessem sair para vender e comprar as coisas, eles iriam entrar no prejuízo. E com esse bloqueio continental ia prejudicá-los, né? E aí o que aconteceu, minha gente? O rei, não, que era o príncipe Dom João VI, ele era coligado com negócios com a Inglaterra. E aí ele fez o quê? Eu vou te apoiar. Napoleão Bonaparte descobriu e disse, peraí que agora eu vou deixar um pouquinho do lado da Inglaterra e vou atrás dos portugueses. Napoleão Bonaparte fez o quê? Mandou invadir Portugal. E aí, Dom João VI reuniu toda a sua corte com 15 mil pessoas e disse, gente, vamos embora porque ele vai tocar o terror aqui em Portugal. Veio-se embora para Portugal, o pessoal de Portugal, 15 mil pessoas, todo mundo vindo para o Brasil. Passou todo o Atlânticozinho, né, que a gente sabe que é o nosso oceano, chegou aonde? Na Bahia. E aí, como ele tinha negócio com a Inglaterra, por isso que Napoleão Bonaparte ficou chateado, ele abriu aqui os portos, tá, onde ficam os navios, para ir e vir o pessoal da Inglaterra. Por isso que ele correu para cá, minha gente. Napoleão Bonaparte disse que ia pegar eles, então ele saiu de Portugal, veio para o Brasil e abriu os portos do Brasil para os ingleses que estavam com uma barreira continental, não é, nos portos dele, porque Napoleão Bonaparte ficou chateado, porque não conseguiu pegar toda a parte da Europa para ele.
Aí o que aconteceu? 15 mil pessoas no Brasil, lá em Salvador, passaram um mês instalado em Salvador. Daí, depois de um mês, eles foram-se embora para o Rio de Janeiro, tá? Aí, nesse movimento, um mês em Salvador, vieram para o Rio de Janeiro. E aí, quando ele veio, achou que a cidade tem que ficar à minha altura. Olha aí, começou a instalar, fez instalações, ele inaugurou museus, escolas, escola de artes, jardim botânicos. Então, ele quis deixar a cidade o luxo, porque estava o quê? A coroa portuguesa, então tinha que estar bem. Só que o que foi que ele fez, do João VI? Ele não pegou nenhum dinheiro de Portugal para investir aqui no Brasil não, viu? Os impostos, se já eram altos, aumentou, de aumentou e de aumentou. E vocês lembram que as revoltas, porque os brasileiros já não aguentavam mais, minha gente, eles já estavam aqui. É o que é que aconteceu que Napoleão fez? Para pegar mais dinheiro, ele fez o quê? Instalou, criou um monte de coisa, agora tudo daqui, né? O Banco do Brasil também, então o quê? Todo o dinheiro que entrasse iria ficar para a coroa portuguesa, Aí ele pegou, lembra do movimento de capitanias hereditárias? Aí ele fez o quê? Vou fazer uma troca. Vou tirar de capitanias hereditárias, vou passar para província. Então, nesse movimento que o pessoal era de capitania que pagava um X a coroa portuguesa, passando para província, olha o valor também, ó. Então, minha gente, todo mundo já estava doido, porque não tinha como pagar aquele valor, a coroa portuguesa, e os impostos só faziam aumentar. E o pessoal da coroa portuguesa queria saber não, viu? Atrasou, já sabe o que é que vai acontecer, né? Aí, tinha que bancar os luxos da coroa portuguesa. Então, o que é que fazia? Aumentava-se o trabalho, aumentava-se os impostos. O pessoal já estava tudo com a mão na cabeça, endoidando. E agora, o que é que a gente vai fazer? E os impostos altos para luxuar, né, minha gente? A coroa portuguesa, o pessoal da província já estava tudo doido, o pessoal daqui do Brasil já estava tudo doido. E os moitins, os grupinhos se formando. Porque além de ser para o luxo da coroa portuguesa, também eles estavam guerreando lá com quem? Com o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Aí passou um tempo, em 1818, a mãe de Dom João VI faleceu, Dona Maria I. E o que é que aconteceu? Se a rainha tinha morrido, alguém tinha que estar no trono. Então, automaticamente, quem subiu de categoria foi Dom João VI. Aí, no ano de 1821, as guerras contra a França começaram a cessar. Olha o tempo que o Brasil ficou custeando as guerras de Portugal para ajudar a Inglaterra, para custear. Então, olha para aí, minha gente. Aí ele precisou, o fim acabou, né? O fim, obviamente, que acabou a guerra. Aí em 1821, Dom Pedro teve que retornar para Portugal, porque ninguém poderia ficar lá no lugar dele, né? Lógico que ele ia deixar Portugal para quê? Para aventureiros, como ele dizia, que o pessoal que ia atrás de querer melhorar, de querer botar para frente, que o Brasil fosse independente, né? Ele chamava de aventureiros, imagine. Aí, o que foi que aconteceu? Antes de Dom João voltar para Portugal, ele chamou o filho dele, que ficou no lugar dele, lógico, que foi Dom Pedro I. Aí, o que foi que ele disse? Ele estava vendo que o pessoal já estava aqui muito querendo a independência, querendo que o Brasil ficasse independente de Portugal. Ele chamou o filho dele e disse: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, que sejas para ti. Porque ele iria obedecer ao pai, né? Porque tu irá me respeitar. Mas outros aventureiros não. Então quer dizer que o pessoal que estava querendo a frente do Brasil, né, querendo ser independente, ele chamava de aventureiros. E aí ele deixou no poder Dom Pedro I. E detalhe, antes dele voltar para Portugal, ele foi lá no Banco do Brasil, né, que ele fundou aqui, retirou todo o dinheiro que estava lá, dos impostos, e levou para Portugal. Deixou no Brasil, financeiramente. Se já estava ruim, porque estava custeando os luxos da família real, imagine agora que não tinha dinheiro para nada. Aí, agora eu vou fazer o que para vocês? Se ele falou isso para Dom Pedro, quer dizer que eu acho que a independência está bem pertinho, não é? Agora a gente vai justamente para a independência do Brasil. Mas antes disso, eu vou colocar aqui um exercício para vocês sobre a vinda da família real para o Brasil. Família real portuguesa vieram para o Brasil. Pausa aí, vocês copiam, respondem, e aí a gente vai para o outro título, que a gente chama de quê?
Dom Pedro vai gritar agora, minha gente, independência ou morte! Então a gente agora vai para o último título da nossa, né, avaliação que a gente está vendo esses 3 títulos. O último é Independência do Brasil, ok? Então vamos embora, terminar de copiar, agora vamos para o último título, Independência. O título, para a gente finalizar a nossa revisão de hoje, desses 3 títulos, foi o que? A independência do Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho, né, para saber como foi chegou a Dom Pedro gritar, né, independência ou morte. Então vamos embora. Fazendo um pouquinho do fim da vinda dos portugueses para o Brasil, Dom Pedro ficou à frente porque o pai dele deixou, porque tinha que voltar para Portugal. Não foi isso? Ok. Só que quando o pai de Dom Pedro, que é Dom João, voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil, né, nos cofres. Aí o que aconteceu, minha gente? O Brasil, enfim, o governador, quem tivesse à frente não tinha dinheiro para nada. Então os brasileiros ficaram cada vez mais revoltosos. Lógico, você trabalhar, pagar impostos caros para não ter direito a absolutamente nada. E aí o que foi que aconteceu? Muitos portugueses que estavam aqui no Brasil, né, não queriam que Dom Pedro desse ordem para eles, porque Dom Pedro era mais jovem e achava que ele não iria ter pulso para isso. Dom Pedro já estava louco porque não tinha dinheiro para assumir o Brasil, né? E muitas províncias eram contra o modo que Dom Pedro estava à frente. Então Dom Pedro começou a pensar e começou a diminuir custos, tá? Eles não gastavam dinheiro, né? Bem muito. Então, Dom Pedro começou, primeiro tópico, a diminuir os custos. Depois, ele começou a fazer um movimento de orçamento. Então, tudo que eles precisavam fazer, precisavam comprar, ele tinha o projeto do orçamento. Que nem a gente, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que procurar diversas lojas, fazer um orçamento e comprar naquela que está bem melhor. Então, eles não tinham isso, né? Então, Dom Pedro fez, vou fazer isso para diminuir. E tinha províncias por aí, principalmente no Maranhão, que não ligava. Dom Pedro falava, decretava alguma coisa, eles nem queriam saber, porque dizia que quem tinha que estar à frente era Dom João e não obedecia a uma criança. Então Dom Pedro foi ficando cada vez estressado porque o pessoal não queria ouvir ele, só que tinha o outro lado que ouvia, então ele ia por essas pessoas. O que foi que aconteceu? Com muita dificuldade, ele foi tentando reerguer o Brasil que estava no buraco, porque não tinha dinheiro, não é isso? Então, lá no final do ano de 1821, todas as ordens que Dom Pedro dava ou não dava, vinha com tipo assim, o pai dele que mandava ele fazer isso, por cartas, lembra que ele se comunicava no WhatsApp da época? Então, tudo que ele queria fazer, eu não queria, ele pedia o conselho do pai dele, né? Aí, em 1821, lá no finalzinho, veio uma carta com uma ordem para Dom Pedro voltar para Portugal para finalizar os seus estudos, tá? E ele ia deixar aqui o poder para outra pessoa, porque o pai dele mandou. E aí Dom Pedro ficou apreensivo, porque ele disse que não era isso que ele queria fazer. Mas lembra quando o pai dele disse que se fosse para abrir mão do Brasil, que fosse para Dom Pedro, que era filho dele? Só que Dom Pedro estava gostando de estar à frente, de cuidar daqui do nosso Brasil. E aí, com um conjunto de amigos que ele tinha, né, vinculado a ele, ele disse o quê? Se eu bater o pé para o meu pai, ele quer que eu volte para Portugal, a gente vai começar uma guerra. E aí ele ficou, né? E o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Então ele pensou e não voltou, né? Ele não voltou para Portugal. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, como já estava no final em dezembro, aí foi coisas poucas, não foi nem um mês. Ele pegou e mandou uma carta para Lisboa, lá para Portugal, dizendo que não iria retornar, que iria ficar no Brasil. E esse dia ficou conhecido porque para o pessoal que estava aqui, foi já um corte, né, de Portugal. O filho dizer não para o rei, então esse dia ficou conhecido, um dia muito importante como o dia do fico. Foi quando a primeira vez Dom Pedro bateu o pé e disse assim: eu não vou ouvir a sua ordem e eu vou ficar aqui porque eu quero. Dia do fico, 9 de janeiro de 1822, foi esse grande dia, tá? Só que Dom João, por ser rei, não queria saber disso não. Mandou uma esquadra cheia
cheio de soldados, dizendo, pegue ele, nem que seja à força, e traga ele para Portugal. Meu Deus. Quando essas tropas de Lisboa vieram para cá, ele mandou regressar, no caso, volte, saiam daqui, eu não quero vocês aqui. E aí o rei foi cada vez ficando mais chateado. Só que ele tinha um amigo que grande, falava para ele as coisas assim, não vai, você pode, você tem que deixar o Brasil independente, que era José Bonifácio. E aí tudo que acontecia, ele se escrevia. E Dom Pedro, conversando com Bonifácio, disse que o Brasil precisava sim ficar separado de Portugal, ter sua própria independência do Brasil. Quando chegou num certo dia, né, e aí começaram o rei Dom João VI mandar esquadra para cá, e aí ele disse, Dom Pedro, que é quem estava aqui, que o Brasil iria ser, mandou carta para papai, independente de Portugal. E aí o que aconteceu nesse processo? Tinha um tal de General Madeira que tudo que o rei mandava ele fazer, aqui no Brasil ele fazia. Então ele pegou um bocado de soldado. E o que foi que Dom Pedro fez? A gente também vai fazer esse movimento dos soldados. Então ele pegou um bocado de tropas e disse, se fosse para lutar, ele lutaria. Passou um tempo, no dia 7 de setembro de 1822, ele recebeu uma carta. De quem? De José Bonifácio e Leopoldina, que era a princesa regente de lá de Portugal, dizendo, Pedro, está na hora do Brasil se tornar independente de Portugal. Então, Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, subiu sua espada e gritou, vai ser agora, independência ou morte. E foi nesse movimento que aí todo mundo entendeu, todo mundo no Brasil eufórico só esperava esse momento, que o Brasil ele ficasse independente de Portugal, tá? Aí o que é que aconteceu? Todo o Brasil se espalhou dizendo que o Brasil se tornou independente de Portugal. Só que aqui no Brasil tinha muito português, né? E o que é que acontecia? Muita província agarradinha com Dom João VI, que ainda lutavam bastante para deixar Portugal aqui no comando. E foram tendo esses conflitos. Muitos conflitos com províncias porque não aceitavam que o Brasil ficasse independente de Portugal. Pedro chegou em São Paulo, foi recebido com muita festa e euforias, porque tinha deixado o Brasil, começado com o primeiro passo, né? Já gritar, pronto, que o Brasil estava independente de Portugal. Ele estava tão feliz que nesse mesmo dia ele criou o hino da independência, foi criado, escrito por Dom Pedro, tá? Não quer dizer que nesse dia o Brasil se desligou de Portugal, não. Como a tia Carla acabou de falar um pouquinho, teve muita gente que era contra, né, os portugueses que estavam aqui, que era a favor de sempre Portugal ser o que a colônia do Brasil. Não podia ser assim, o Brasil não aguentava mais ser tão sugado, né, pela coroa portuguesa, e a gente precisava se desligar. No outro dia, depois do hino nacional de São Paulo, Dom Pedro viajou para o Rio de Janeiro. Então lá ele já foi aquela grande festa, já estava em outro estado, o pessoal também já estavam todos eufóricos a favor, sim, do Brasil ser independente. E aí o que foi que aconteceu lá no Rio de Janeiro? E aí quando ele fez a viagem para o Rio de Janeiro, como não eram os meios de transporte, obviamente ele não foi de avião, não é? Ele não foi de carro, que não tinha, então passou um tempo de um estado para o outro, ele viu a euforia de toda a população. Chegando no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, ele já foi dado como imperador do Brasil. E aí, minha gente, o Brasil inteiro em festa. Por quê? O Brasil ia deixar de se pertencer a Portugal. Portugal não teria mais direito nenhum automaticamente sobre o Brasil, porque deixou de pertencer ao Brasil para o Brasil se tornar uma monarquia. No caso, quem iria criar suas próprias leis. Não precisava Portugal falar nada para a gente fazer, não, porque a gente agora teria nossas leis e a gente teria o que a gente escolheria, né? Vamos supor que de primeiro já pensaram assim. Então, o Brasil se desligou com muitas coisas ainda que aconteceram, né? Sempre tem grupos que não queriam, mas eram os grupos dos portugueses que eram coligados a Dom João VI e estavam querendo lutar contra isso. Não queria, mas o Brasil não pertence a Portugal, nunca pertenceu, minha gente, pela fé. Aí, no dia 12 de outubro, quando Dom Pedro chegou no Rio de Janeiro, logo de início, foi aquela festa, ele se tornou o quê? Imperador do Brasil, tá? E aí o Brasil
se desligou de Portugal, sendo um país que ia virar monarquia, que no caso iria fazer suas próprias leis. Só que a gente vai parar aqui no que? Na independência do Brasil, como foi que aconteceu. Teve outras coisas ainda, né? Mas aí os outros conteúdos à frente, que já é outro título, outro capítulo da novela da gente, tá bom? Agora, o que é que vocês vão fazer? Eu vou sair daqui, vim pra cá botar o exercíciozinho, né? Sobre a independência do Brasil, como foi, onde foi, por que foi. E quando eu acabar, lembre que no final da aula da quinta-feira, vocês têm aula de Tio Hernandes, tá bom? E mais tarde a gente vai se ver no Google Meet para ver como é que nós estamos nesses três contextos. Movimento nativista, a vinda da família real para o Brasil e o último, a independência do Brasil, tá bom? Pausa aí e vai copiando que fica mais fácil. Para não ficar voltando, fica bem melhor, tá? Então, hoje a gente vai saber como estamos, o nosso desenvolvimento nesses três contextos da história. Mas depois a gente vai fazer outra avaliação para saber como é que estamos, tá bom? Copiaram? Respondem, tá? Bem direitinho, que à tarde a gente conversa mais um pouquinho. Agora, tia Carla vai se despedindo da aula de história, da revisão de história, e eu vou passar para tio Hernandes, tá bom? Então, vem, tio Hernandes, vem! Tchau, meus amores! Hello, quinto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão, gente? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá certo? O teacher está great. E hoje nós teremos um assunto bastante legal, tá certo? Um assunto que eu acho que vocês vão gostar, já que eu já percebi que vocês gostam de uns assuntos que são mais reais, digamos assim, que estão mais no nosso cotidiano, na nossa realidade, não é verdade? Então, ó, essa nossa aula desse assunto será dividida em duas partes. A primeira parte, aqui no vídeo do YouTube, que vamos aprender as palavras, e lá no Meet, onde vamos aprender a formar frases com essas palavras. Então, bem importante as duas aulas, combinado? Então, não faltem no Meet se vocês quiserem aprender a formar frases com todas essas palavras que eu vou ensinar aqui. Lembrando, se vocês quiserem acompanhar a aula de hoje, vão lá na página 54, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá, quinto ano! Então, nosso assunto de hoje é adjetivo, tá certo? Então, teacher, o que é um adjetivo? Vocês já devem ter ouvido isso com tia Carla, tá certo? Mas caso vocês não lembrem, eu tô aqui para relembrar para vocês, combinado? Adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, tá certo? Então, por exemplo, na frase televisão velha, eu tô dizendo que a televisão, ela tá como? Velha, eu tô atribuindo uma característica à televisão. Então, televisão é o substantivo e velha é o nosso adjetivo, porque eu tô dizendo assim, ó, essa televisão tá velha. Tô atribuindo uma característica a ela, combinado? Então, ó, sabendo agora o que um adjetivo é, né, que dá uma característica, a gente pode começar o nosso assunto de hoje, combinado? Lembrando, se tiverem alguma dúvida, perguntem no Meet e saiam escrevendo tudo que eu falar aqui, combinado? Que eu vou querer ver no Meet. Let's go? Let's go! Então, caso vocês não consigam escrever a tempo, pausem o vídeo e vão escrevendo, combinado? A primeira que vamos falar hoje é old. Old. Old significa velho, velha. Temos young. Young significa jovem, jovem. New significa novo ou nova, tá certo? Novo ou nova. Pronto. Aí a gente tem, ó, cheap. Cheap significa barato. Expensive significa caro. Good significa bom. Bad significa mal.
Cold significa frio. Hot significa calor. Easy significa fácil. Difficult significa difícil. Thirsty significa com sede. Não importa do que. Tá certo? Água, suco, refrigerante. Thirsty, sede. Hungry, fome. Sad, triste. Happy, feliz. Right, certo. Wrong, errado. Ugly, feio ou feia. Beautiful, bonita. Handsome, bonito. Tá certo? Vamos repetir? Old, velho ou velha. Young, jovem. New, novo ou nova. Cheap, barato. Expensive, caro. Good, bom. Bad, mal. Cold, frio. Hot, calor. Easy, fácil. Difficult, difícil. Thirsty, sede. Hungry, fome. Sad, triste. Happy, feliz. Right, certo. Wrong, errado. Ugly, feio ou feia. Beautiful, bonita. Handsome, bonito. Combinado? Então, ó, todas essas palavras estão lá na página 54, caso vocês queiram copiar por lá, combinado? Hoje lá no Meet a gente vai fazer uma coisa bem diferente, combinado? Lembrando que é a semana que a gente não vai usar o livro tanto assim, combinado? Então, agora espero que tenham copiado tudo. Hoje tá esperando vocês lá no Meet comigo, hoje tá ansioso, tá certo? E bye!